Oi gente, meu nome é Vanessa e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês de como eu me tornei cadeirante, tá? Isso é uma coisa que vocês me perguntam bastante, muita gente não sabe como que aconteceu, então eu vou contar um pouco pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e aproveitem o vídeo. Então, eu sofri um acidente na virada do ano de 2018 para 2019. Foi no dia 30 de dezembro de 2018. Meus pais e meu irmão tinham ido para passar a virada do ano com os meus avós em outra cidade. E daí, como eu tinha que trabalhar, né? Eu trabalhava numa loja, né, como vendedor. Eu fiquei. E o meu namorado ficou junto comigo, né? Aí, dia 30 de dezembro era um domingo. E a gente marcou de ir com uns amigos nossos num tipo um clube de piscina, sabe? Porque tava bem quente, fazendo muito sol. Daí a gente resolveu ir lá, a gente almoçou lá, né? Fizemos churrasco com esses amigos nossos e passamos o dia lá, na piscina, né? Foi bem legal, bem divertido. A gente tava se preparando pra ir embora, era umas 5 horas mais ou menos. E a gente tava de moto, né? Aí meu namorado tava dirigindo e eu tava na garupa. Quando a gente tava indo pra casa, esse clube de piscinas, ele ficava pra fora da cidade. Então a gente pegava um trechinho ali da BR, né? Daí quando a gente tava entrando na cidade, tinha um trevo. E quando a gente tava entrando nesse trevo, a moto derrapou nos pedriscos. E a gente caiu. Mas a gente não tava em alta velocidade, foi um tombo bem assim, sabe? Tanto que meu namorado só ralou o joelho, ralou feio, né? Mas assim, não chegou a quebrar nada. Ele ralou o joelho e o braço. Eu não lembro muito bem como que foi, assim, na hora. Porque me deu, assim, um branco. Parece que eu apaguei. Quando eu abri os olhos, eu já tava no chão. Aí eu lembro que eu perguntava. Eu tava achando que eu tinha quebrado a minha perna. Porque eu tinha a sensação de que elas estavam erguidas, assim, ó. Essa foi a sensação que eu tinha. Que elas estavam erguidas, né? E daí eu perguntava toda hora, gente, como é que estão minhas pernas? Eu quebrei elas, né? Tava bem confuso. Daí eles me falavam, não, tua perna tá reta, não tá erguida, tá reta. No chão, deitada no chão. Daí eu olhei assim, tentei mexer e não consegui mexer as pernas. Aí eu tava com muita dor nas costas, muita dor mesmo. Então a gente ficou ali esperando, né, a ambulância. Meu namorado foi junto comigo, né, tudo, pro pronto-socorro, pro hospital. E toda hora as pessoas estavam me perguntando, tu tá sentindo tuas pernas? Eu falava, não, eu não tô. E daí eles falavam, calma que é só por causa da pancada, do choque, já vai voltar. Deu, tá. Esperava. Logo depois vinha outra pessoa, tá sentindo tuas pernas? Eu falava, não. Calma que foi por causa do choque, da pancada, que já vai voltar. Tá, né? Eu tava achando que ia mesmo, né? E daí eles fizeram todo o atendimento. Eu tive alguns cortes no joelho, no tornozelo e também ralei meu braço. Acho que foi isso que eu me machuquei, assim, né? Então eles trataram ali os outros ferimentos, né? E acho que eu fiz alguns exames também, tomografia, raio-x, fiz, né? E daí, acho que aquela noite eu fiquei lá no hospital. Ligaram pros meus pais, né? A minha mãe veio de lá. Daí no outro dia meu pai também, meu irmão e a namorada dele vieram também de carro. E no outro dia, de manhã, a gente foi...
eu fui encaminhada para um hospital de outra cidade. Porque ali no hospital aqui da minha cidade não tinha essa especialidade, né? Traumatologia ou neurologia, eu não sei bem como que funciona. Então a gente foi encaminhada lá para outra cidade, que é Cruz Alta, que fica, acho que dá uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos. E eu fui encaminhada para lá. Então, desde todo o meu atendimento, a minha cirurgia, tudo foi feito lá, nessa outra cidade, Cruz Alta. Ao todo foi 47 dias que eu fiquei lá. Que minha mãe ficou lá comigo também. Eu cheguei lá na maca da ambulância e com o colar cervical. Só que o doutor, o doutor neurologista que atendia lá, ele não era daquela cidade, ele era de outra cidade e ele fazia atendimento ali naquele hospital também. Então, eles não mexeram em mim, falaram que não era pra tirar a maca, tirar o colar cervical, nada, até o doutor chegar pra ele ver e dizer o que tinha que fazer. Então, acho que foi uns 2 a 3 dias que eu fiquei deitada na maca do hospital, mas também embaixo de mim a maca da ambulância. Aquela coisa dura, horrível, com colar cervical. Fiquei, acho que uns 2 a 3 dias naquilo. E foi horrível, meu Deus, foi uma das piores partes. Quando o doutor chegou, acho que eu fiz outros exames também ao longo desse tempo. Ele ficou apavorado, falou assim, como é que deixaram essa menina nessa maca todo esse tempo? Porque assim, ó, isso é muito perigoso de dar escaras, que são feridas causadas pela pressão, né? Quando a gente fica muito tempo numa posição, pressionando aquela área ali, digamos, das costas, do bumbum, enfim, podem causar feridas, né? Então isso é muito perigoso. Então tem que cuidar muito, até a gente cadeirante também tem que cuidar, assim, como a gente fica muito tempo sentada, é bem perigoso, tem que cuidar bastante para não ficar tanto tempo na mesma posição, para não causar essas feridas por pressão. Graças a Deus não deu nenhuma ferida em mim. Então quando o doutor chegou, ele pediu acho que outros exames. Daí ele falou que a gente ia esperar mais alguns dias para poder fazer a cirurgia. Porque na verdade é de praxe, né? Tem que esperar um pouquinho ali até, digamos, desinchar, né? Passar aquele choque da batida. E eu, então, fraturei a coluna, né? Nas vértebras T5 e T6, que é mais ou menos na altura aqui abaixo do peito. Essas vértebras. Então, daqui pra baixo eu já não sinto. Do peito pra baixo. Então, foi essas vértebras que foram fraturadas e comprimiu a medula. Então, a gente tinha que esperar, então, mais uns dias ali, acho que 5 dias, não sei, não lembro direito de datas, pra poder fazer a cirurgia. Então, eles marcaram a minha cirurgia, né? E quando chegou no dia da cirurgia, o doutor tava pronto já pra fazer a cirurgia, tudo pronto, só que não tinha anestesista. Na hora, assim, eles falaram que não tinha anestesista. Daí, depois foi remarcada pra outro dia. Então, e eu naquele estado, né? Então, não podia me mexer muito, né? Pra virar de lado, sempre tinha que ter mais pessoas junto, pra não mexer muito e não comprimir mais ainda a medula, né? Então, era bem, assim, complicado, né? Eu não podia me mexer muito. Então, depois foi marcada uma nova data. Novamente, chegou o doutor no dia, pronto pra fazer a cirurgia, não tinha anestesista. Então, e nesse meio tempo, minha família foi me visitar e tal, né? Até que, acho que foi a segunda ou terceira data que eles marcaram e não tinha anestesista de novo.
a minha família botou uma pressão, né? Falaram como é que a Vanessa vai ficar nesse estado aí, com a coluna quebrada, sem poder se mexer muito, né? Sem fazer a cirurgia. Então eles foram lá, conversaram com o pessoal do hospital, né? Botaram assim uma pressão, né? E eu acho que eles solicitaram um anestesista de outro hospital, não sei bem como que foi feito. E daí marcaram a minha cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia acho que foi dia 13 de janeiro. Então, meu acidente foi dia 30 de dezembro de 2018. Eu fui fazer a cirurgia no dia 13 de janeiro, né? Então, fiz a cirurgia, acho que durou umas 8 horas, não tenho certeza. E foi colocado 11 pinos aqui na minha coluna. Essa região aqui, pra ela estabilizar, né? Eles também fazem um processo de descompressão da medula, né? Não sei bem como funciona essa parte médica. E eu fiz a cirurgia, deu tudo certo. E só que eu achava que eu ia fazer a cirurgia, ia acordar e já ia sair andando. Eu não entendia direito como é que era essa coisa de lesão medular, né? Não tinha conhecimento sobre isso. Então eu achava que o doutor ia fazer a cirurgia, no outro dia eu já ia voltar a sentir minhas pernas, tudo, e eu ia sair andando. Não é bem assim, né, gente? Eu lembro que quando eu tava acordando da cirurgia, eu ainda tava lá, tava toda a equipe médica, o doutor também tava lá. E eu lembro que eu tava meia dormindo ainda, recém passando anestesia, e eu perguntei: doutor, rompeu a medula? Porque o meu maior medo era que tivesse rompido. Porque assim, quando rompe a medula já era, não tem nada de chance, eu acho, de voltar a andar. Tá? Porque a medula é um canal que vai passar todos os impulsos nervosos, né? Então, se rompe ela, praticamente chances zero de voltar a ter movimentos, né? Então, nossa, eu torcia muito, eu rezava, orava pra Deus, pedia muito assim, sabe, por favor, que não tenha rompido minha medula. E a primeira coisa que eu perguntei quando eu acordei foi: doutor, rompeu a medula? E daí ele falou: não rompeu. Daí ele falou: deu tudo certo a cirurgia, fica tranquila. Daí eu não lembro muita coisa por causa da anestesia. Então depois eles me mandaram pra UTI. Eu fiquei 2 dias, eu acho, na UTI. Mas nada assim, é só porque era necessário, né? Não que tivesse acontecido alguma coisa grave, né? Eu tinha que ficar esse tempinho ali em observação, né? Depois desses 2 ou 3 dias que eu fiquei na UTI, eu fui pro quarto. O tempo de recuperação, eu não lembro se dava 1 semana, um pouco mais. Não lembro quantos dias. Um pouquinho mais de 1 semana. Se tivesse tudo bem, eu já ia poder ir pra casa. Então, eu fui pro quarto, né? Me recuperar. Eu ainda tava com o dreno. Aí, uns dias depois, o doutor veio e tirou o dreno. E daí, a gente tava monitorando, né? Mas, a princípio, eu ia poder ir pra casa. Daí, ficamos lá. Minha mãe ficou comigo no quarto. O meu pai trazia coisas. Todo final de semana ele ia lá ver a gente, né? E trazia comida, fruta, água congelada. Porque era muito calor mesmo, gente. Nossa, vocês não têm noção.